Boa noite a todos. Hoje é dia 24 de agosto de 2020, nossa nona aula do Ordens da Ajuda. Na primeira aula desse livro, ao vivo, nós tínhamos 77 pessoas. E agora nós estamos com 15 participantes na sala. A gente teve a troca do link, por isso as pessoas podem estar chegando aos pouquinhos. Mas eu tenho percebido que nas primeiras aulas a empolgação é maior e nas últimas aulas a empolgação é menor. Eu vejo que há uma dificuldade nas acabativas. As pessoas gostam, se entusiasmam, mas de uma forma geral, chegar ao fim é de alguma forma ainda difícil. Chegar ao fim do livro, chegar ao fim de um relacionamento, chegar ao fim da vida, lidar com todos os aspectos que significa chegar ao final. Alguns se sentem bem vitoriosos. Conquistei, consegui, concluí, completei. Para outros, não. É muitíssimo difícil superar. Em algum momento a linha limítrofe se impõe e a pessoa não consegue avançar para o mais e continuar. Então, perde o foco, se distrai com outras prioridades. E eu quero então dar parabéns para todos que estão aqui nessa última aula, ou porque concluíram todas as 9 aulas ao vivo, ou porque assistiram algumas aulas no canal e outras estão aqui ao vivo com a gente. É de dar os parabéns mesmo, da gente conseguir dar a continuidade, manter o foco, manter a disciplina, a atenção, se manter no querer e aí conseguir chegar até o seu objetivo, né? Algumas vezes isso não é possível, mas eu percebo que a gente que está aqui, agora já somos 20 pessoas. Boa noite, Leia, bem-vinda. Bem-vinda, Milena, todas que foram entrando. A gente vai ter essa primeira 1 hora e meia com a apresentação do conteúdo da nona aula. Depois nós vamos ter 2 constelações. E na semana que vem, Regina, boa noite, bem-vinda, querida. Boa noite. Que vem, nós vamos no horário da aula, das 19 às 20, momento de compartilhamento. Vou pedir para todos fecharem os áudios. Mute all. Não tem nada meu aí. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai ter um momento de compartilhamento e de votação de que livro a gente vai continuar estudando, né? Vamos dar sequência aos estudos. Então, venham na próxima aula para compartilhar, anotem quais foram os aspectos mais importantes dessas últimas 9 aulas do Ordens da Ajuda, o que ele te ajudou, esse livro, o aprofundamento, esses estudos, auxiliaram em que e como. E traga o nome do próximo livro que você quer estudar aqui em grupo para aprofundar as compreensões. Estamos abrindo aí a possibilidade de outros livros além dos livros de Bert. Eu acho que, sendo mais votado, não tenho nenhuma restrição para um título ou para outro, um autor ou outro. O importante, no meu entendimento, é que a gente possa fazer essas leituras e se aprofundar nesses saberes. Como a Miriam está falando aqui no chat, é uma oportunidade ímpar fazer essa leitura guiada com alguém que amplia tanto os saberes. Deixei de assistir uma aula apenas que recuperei no YouTube e eu gostaria agora de seguir, apesar da dificuldade com o horário.
Que bom, Miriam. Também sou bem grata da sua presença aqui, todos vocês também. Quero agradecer a Tati, que ajudou todas as aulas, abrindo a sala, e toda a equipe que auxilia e todos os alunos que se propuseram a apresentar o livro, estudaram, tiraram suas dúvidas e estão aqui para auxiliar também. Então, agora eu vou passar a palavra para o Pablo. Pablo, a gente vai construindo isso juntos, tá? Você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. Entretanto, eu vou fazendo algumas colocações junto com você. Não se preocupe tanto com o tempo, eu te sinalizo se a gente precisar acelerar por algum motivo, tá bom? Tá bom, boa noite a todos. É uma alegria e uma honra bem grande poder contribuir um pouquinho com esse grupo. Vou trazer um pouquinho. Vocês estão vendo a tela? Sim. Ah, ótimo. Então, nós vamos hoje falar da página 215 a 238. Esses são os temas que nós vamos falar e nós vamos começar com a confissão. Eu fiquei bem surpreso com alguns conteúdos, assim, da forma como o Bert ele coloca. Fico realmente muito surpreendido com todo o trabalho que ele trouxe. Então a gente pode começar então com a confissão. O participante relata que traria um caso de uma estudante de 24 anos, porém recebeu uma ligação de uma cliente sobre um caso da irmã, que teve uma criança pequena que precisou ir 2 vezes para o hospital. Então Bert a interrompe e pergunta: "Você sabe que já fui padre e escutei confissões?" Explica que aprendeu algo importante sobre as confissões. Aqueles que confessam querem que os outros façam algo, mas eles mesmos não fazem nada. Logo, alguém os leva a fazer algo, eles próprios, e a coisa fica em ordem para os envolvidos. A careta. A mesma participante relata que a estudante de 24 anos sempre vê uma careta quando quer dormir. Bert Hellinger escolhe uma representante para a estudante e para a careta, e relata saber quem é a careta. A representante da careta olha para o chão. Bert diz: "A careta é uma assassina que quer finalmente que a verdade venha à luz." Então ele pede à participante: "Diga a morte, fui eu. E eu assumo isso." Para a cliente, diga: "Eu a vejo. Eu vejo você. Eu olho para ela. Comigo ela não fica esquecida." Levanta-se e vá até a careta e acaricia a cabeça dela. A careta ficou suave quando foi reconhecida e amada pelo cliente. Para o grupo, aqui fica claro: o agressor precisa de carinho. O destino do agressor é o destino mais pesado. Ele precisa da maior empatia. Morrer substitutivamente. Trata-se de uma jovem de 19 anos, filha de uma cliente que deseja morrer. Hellinger: "Quem é a cliente que veio até você?" Participante diz: "A mãe." "Então quem quer morrer?" A participante diz: "A filha da cliente." Hellinger: "Quem realmente quer morrer?" A participante diz: "A mãe." Para o grupo, quando alguém vem ao problema de uma outra pessoa, sempre se sabe que o problema é exatamente da pessoa que vem até nós. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e coloca um homem à sua frente. Ambos olham para o morto. O homem se movimenta em direção ao morto. Quando a mãe quer se aproximar, Hellinger a vira. O homem se aproxima do morto. Hellinger coloca a filha em frente à mãe e pede para a mãe: "Diga a ela, agora eu fico." A mãe e a filha vão ao encontro uma da outra. Para o grupo. Primeiro a mãe olhou para alguém e depois olhou para o chão. Ela olhou no lugar de alguém para o chão. Por isso coloquei um homem à frente a ela. É tudo tão fácil quando se confia nos movimentos da alma. Então, quero colocar uma coisa com relação a esses casos, né?
é necessário esse olhar do ajudante de uma forma imparcial, porque, por exemplo, quando chega esse caso, a terapeuta chega até Bert e fala de morrer substitutivamente, né? Isso é o título que se deu depois na organização desse conteúdo para virar um livro. Mas quando a pessoa chega até Bert, ele, por observar atentamente, por se entregar aos movimentos do espírito, que é sem nenhuma intenção, sem nenhuma forma de ajuda ou de medo ou de controle, abrindo mão da compaixão, abrindo mão do amor, uma postura de isenção e centramento total, ele consegue então desse lugar compreender do que se trata exatamente o assunto. Se o ajudante não estiver nesse centramento, ele se desvia, ele se embaralha, pode deixar o cliente falar demasiadamente, pode se envolver em alguma cilada e não conduzir apropriadamente aquele processo terapêutico. Então, do nosso lugar de terapeuta, de professor, de médico, se não estamos no nosso lugar, não podemos auxiliar, não vamos conseguir ver qual é a dinâmica que aquela pessoa está trazendo para ser tratada. Então, é importantíssimo que todos os ajudantes trilhem o caminho do autoconhecimento, se esclarecendo, clareando a si mesmos, seus envolvimentos, se desembaraçando dos seus envolvimentos, e aí vão se tornando mais independentes, mais autônomos dos emaranhados, dos laços que levam para menos e vão caminhando para o mais. Logo que você tenha esse tanque mais abastecido de amor, mais abastecido de paciência, mais abastecido de sabedoria, por exemplo, para a tomada de decisões, vai poder estar auxiliando o outro. Ah, Sofia, e como é que eu vou saber se eu atingi o grau necessário para compreender o que se passa com o outro? Bom, a sua vida é um reflexo, é um espelho bom disso. Sua área dos relacionamentos amorosos está relativamente em ordem? Você encontrou um parceiro, está em equilíbrio, uma parceira? Como é que estão os relacionamentos com a família de origem? Ainda há muitas reclamações contra a mamãe? Ainda há muitas reclamações contra o papai? Você está num trabalho que você tem uma troca financeira, intelectual adequada? Você tem um trabalho, uma profissão da qual você está relativamente satisfeito? Então, você vai pondo em ordem as áreas da sua vida, seus projetos de futuro, relacionamento com os filhos, seu relacionamento com o sucesso, com a saúde, com a prosperidade. Todas as áreas da sua vida estão estão já em equilíbrio ou estão caminhando para um equilíbrio. Ok, não se casou, mas já encontrou um par romântico, seja ele um homem ou uma mulher, não há discriminação de nenhuma ordem. Homens e mulheres têm direitos iguais e os casais podem ser formados entre duas mulheres, dois homens ou um homem e uma mulher. Então você vai organizando a sua vida e vai se mantendo em equilíbrio. Tinha problema com a adicção e não recaiu, não tem mais comportamentos que te desequilibravam muito. Algum desequilíbrio não tem como evitar, né? Assim, algum desequilíbrio. Agora, na maior parte das áreas da vida, tem um equilíbrio? Já sabe como sair do desequilíbrio e ir para o equilíbrio? Já está podendo auxiliar o outro. Agora, se você fizer essa reflexão, essa revisão de vida e olha, não tá bom,
na família de origem, não fala com o pai há 5 anos, não tá bom com a parceira, porque já se casou 5 vezes e agora tá à procura de uma nova parceira, tá sozinho, não tem uma profissão que se sustente sozinho, o filho tá sem ver o filho porque a companheira anterior, a mãe do filho, tem uma comunicação muito ruim. Então, tudo isso vai demonstrando e deflagrando os desequilíbrios. Entretanto, se as coisas estiverem mais na direção do equilíbrio, as pessoas te procuram para pedir conselhos, então já mostra que está podendo, já tem para dar. Enquanto a gente não tiver o suficiente acumulado em si de experiências e de sabedoria, não há como oferecer a outros. Então, essa é a forma como a gente vê se a gente já está podendo auxiliar. Obrigada, Pablo. Pode continuar, por favor. O ajudante como guerreiro. Hellinger para o grupo. O ajudante é um guerreiro. Um guerreiro espera até que a coisa fique séria. Os que começam a ajudar imediatamente não têm força. Portanto, o que fazemos é observar e ir a uma guerra, na qual se trata do último, isto é, de vida e morte. Na terapia decisiva, na ajuda decisiva, trata-se sempre de vida e morte. Quando o conflito será superado e ganho? Olhando para a morte do cliente, sem medo. Em uma guerra existem vítimas e os ajudantes os excluem em um campo de visão. Ele sabe que algumas ficam para trás. Se formos nos ocupar com eles, perdemos a guerra. No momento decisivo, cai a palavra significativa. A pessoa significativa é introduzida e o passo decisivo é feito. Quando se ganhou a batalha, não se vê mais o ajudante. Olha que sintonia. É como uma sinfonia. O ajudante, vamos imaginar uma orquestra. Uma orquestra, cada um dos instrumentos sabe exatamente a hora de entrar e a hora de sair. O ajudante também. O ajudante sistêmico sabe a hora de entrar em ação, não é sair correndo, salvando, é esperar o momento certo de entrar e também se retirar no momento adequado. Então, como um movimento, um fluxo de energia que flui e o ajudante se conecta a esse fluxo energético e se deixa guiar por ele, sem intenções. É muito sutil e a gente precisa estar bem atento para manter essa conexão. A ordem. A ordem é equilibrada. Quando algo está equilibrado de tal forma que se complementa, se sustenta mutuamente, se apoia e está direcionada a uma meta, de modo que a ordem sirva a esta meta, então temos uma boa ordem. Algumas vezes as metas e as circunstâncias mudam, então a ordem muda também. Qual é a ordem na ajuda? Quando se ajuda, deve-se considerar o todo maior, em que tanto o ajudante quanto o cliente estão inseridos. Primeiro, os pais do cliente, sua família, sua origem e seu destino especial, que resulta do sistema que ele pertence. Assim, poderei reconhecer se aquilo para o qual ele se direciona é benéfico para o todo, este sistema, e serve à ordem. Vou reconhecer onde está a desordem e o desequilíbrio. Quando reconheço, coloco em ordem, mas servindo de uma posição inferior. Esta é a posição correta do ajudante, uma posição inferior. Só assim o que faz está em ordem. Depois que isso acontece, ele não é mais importante para esse sistema, então ele se recolhe. Cartas de amor. Participante. Trata-se de 2 meninas com 8 anos de idade que moram no orfanato.
Elas expressam desejo de ir para a família de criação, mudar de região. Hellinger. Vou trabalhar primeiro com uma das meninas. Vou constelar 3 pessoas: a mãe biológica, a criança e a pessoa que está faltando. Participante: o pai? Não sei se isso agora. Hellinger ri e diz: é assim com as terapeutas maternais. O que está próximo foge de sua visão. Após os movimentos da constelação, Hellinger diz para a participante: essa é a criança assassinada. Não precisamos mais continuar. Está claro para você? A participante: não. Os dois se olham por um longo tempo. Hellinger: seu amor por essa menina é bem incompleto. E como ele fica completo? Se você olhar para ela e nela respeitar e amar o pai. Hellinger propõe um exercício. Feche os olhos e imagine que você encontre o pai. Você não faz nada, a não ser escrever toda semana uma carta a ele e conte isso à menina. O que muda em você, na menina e no pai? A menina vai pular no seu pescoço morrendo de amor por você. Hellinger para o grupo. Se formos seguir rigidamente a ordem que imaginamos e exigir que o pai assuma a responsabilidade, no que isso ajudaria? É melhor entrar suavemente em sua alma, fazer um pouco de cócegas nela, e algo se desenvolverá lentamente em amor. A retirada. Participante. A cliente é divorciada e tem 3 filhos. O mais velho tem problemas com drogas. A do meio se fere e tem grandes problemas na escola. E a mais nova adora tudo que é militar. O pai da cliente tinha uma grande posição de liderança em um distrito da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Hellinger. Vou conduzi-lo nesta meditação. A primeira coisa é que você curve-se perante o pai dela e suas vítimas, talvez milhões, e perante seu líder e o destino poderoso atrás de todos. O destino é o véu que está à frente de algo grande que está atrás, oculto e revela simultaneamente o divino, para além do bem e do mal. O pai pega agora seus filhos na mão. A mãe está à direita e as crianças estão no meio. Todos se seguram pelas mãos e curvam-se perante o destino. Deitam-se de bruços no chão. Estendem os braços para a frente e choram. Você se recolhe. A concordância. Participante. Trata-se de um homem que nasceu com uma profunda deficiência. Tem surtos psicóticos e de tempos em tempos fica agressivo. Hellinger. Quem veio até você? Participante. A mãe. Hellinger. Ele quer morrer e devemos permitir. Está claro para você? A questão é: como vai lidar com a mãe? O que deve fazer quando ela vier até você? Nós dois vamos fazer algo juntos, algo agora juntos. Você é a mãe e eu sou você, ok? Você me diz algo agora, a participante. Não consigo mais cuidar dele. Por favor, faça isso. Meditação. Eu estou aqui. Hellinger. Feche os olhos. Agora olhe para a criança, depois de seu nascimento, depois para o pai da criança e diga a ele: é nosso filho. Hellinger então continua. Então olhem juntos para a criança e digam-lhes: você é nosso filho. Nós tomamos você como nosso filho. E nós tomamos conta de você como nosso filho, até quando nos for permitido. A participante está muito comovida. E agora coloque essa criança nos braços do destino dela. Você fica perante o destino, até que o destino que está com a criança em seu colo e diz: eu estou aqui, eu fico aqui. Perspectiva. Hellinger para o grupo. O que vivenciamos aqui mostra o quanto esse trabalho se desenvolveu.
A grandeza que se mostra aqui é que o essencial começa onde a diferenciação entre o bom e o mal cessa e onde o destino atua. Tudo, no fundo, é bem fácil com essa postura, porque o maior toma de repente as rédeas em suas mãos. Quão mínima é toda a teoria, todo esse querer ter razão sobre aquilo que é certo e errado. Quão pequeno? Isso é quando as crianças querem construir um mundo numa caixa de areia. O mundo continua seu ritmo, deixando de lado a caixa de areia. Vou contar uma pequena história que resume esse desenvolvimento. É uma antiga história minha. Se entrarmos nesse movimento, permaneceremos no fluxo. O caminho. Um filho procurou o velho pai e pediu: Pai, abençoa-me antes de partir. O pai falou: Que a minha bênção seja acompanhar-te por um trecho, no início do caminho do saber. Na manhã seguinte, saíram ao ar livre e, partindo da estreiteza do seu vale, subiram uma montanha para um curso de treinamento. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem, em todas as direções, até a linha do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs, e com ele o seu radioso brilho. Caiu a noite, mas quando escureceu, luziram as estrelas. Apêndice. As constelações familiares como filosofia aplicada. As constelações familiares como psicoterapia. No início, as constelações familiares eram, no fundo, uma forma de psicoterapia. Frequentemente eram pessoas que estavam doentes de corpo e alma. A postura que tínhamos era do treinamento psicoterápico, no qual tínhamos sido treinados e para a qual estávamos direcionados. Qual era a postura? Era a ideia de que aqui está um cliente, um necessitado, e ali um terapeuta que foi treinado em determinados métodos e agora conhece as constelações familiares e as utiliza no sentido da psicoterapia. As constelações familiares se desenvolveram no contexto de terapia familiar. Nós deixávamos que os clientes escolhessem representantes e deixávamos que eles os constelassem. Então, interferíamos segundo as nossas ideias e também o que tínhamos aprendido sobre as ordens dos relacionamentos e procurávamos uma solução. Primeiro, olhávamos para o problema e então procurávamos a solução. Isso trouxe muita bênção. Ir com a alma. Ficou óbvio que os representantes eram muito mais importantes que imaginávamos. Eles estavam em contato eles estavam em contato direto com o campo maior e trouxeram algo à luz. Deixaram levar pelos movimentos que os impulsionaram. Mas iam além daquilo que no início descobrimos saber sobre as ordens do amor. De repente, fomos confrontados com situações totalmente diferentes e com outros movimentos, que contradisseram muitas vezes as nossas ideias. Então, alguns tentaram interrompê-los, ao invés de esperar por aquilo que se mostrava. Foi necessário tempo até que vi que se eu suporto, que é necessário esperar, e se me exponho ao que se mostra, chegamos a uma profundidade que vai além da psicoterapia. O que começou com as constelações familiares tornou-se um ir com a alma, não a própria, não a do cliente, não a do representante, mas uma alma que atua em todos da mesma maneira. Se entrarmos em sintonia com essa alma, ficamos seguros. Nós permanecemos parados diante de algo impalpável, e o impalpável fica de repente palpável no resultado. Eu quero acrescentar aqui a respeito desse item, ir com a alma. Na aula passada, a gente falou por diversas perspectivas de como o essencial é simples, mas não é fácil de ser atingido. E aqui ele está falando disso, da gente se deixar guiar, se deixar ir com a alma. Não porque a mente está falando, faz isso, faz aquilo, é esse o projeto, não, agora é aquele, vamos nessa direção, não, agora na outra direção. E você fica todo confuso, confusa, porque são tantas as demandas
as suas próprias demandas. Acorda de manhã já com uma série de questões, ao longo do dia se apresentam outras questões, aí vem a demanda do filho, da esposa, do trabalho, e vira um turbilhão. Chega à noite, nem consegue descansar e desligar completamente, ainda fica dentro daquele turbilhão de demandas. E a gente tem algumas técnicas para ir se conectando um pouco mais, são meditações, respirações, e tem também a técnica do copo d'água. Deixar um copo d'água ao lado da cama antes de dormir, faz uma pergunta e bebe um gole d'água. Vai dormir imediatamente depois de fazer a pergunta e beber a água. Durante toda a noite, o cérebro vai ficar trabalhando na sua pergunta. De manhã cedo, ao acordar, bebe um gole d'água. O cérebro retornou lá naquele momento da pergunta, pegou todas as horas que você ficou dormindo e vai lhe apresentar uma resposta. Não uma resposta da mente intelectual, do ego, uma resposta que vem do seu subconsciente, do seu íntimo, daquilo que você realmente a sua alma deseja fazer, tem o impulso para realizar. E durante o dia você vai ter energia para ir nessa direção, porque você não vai ter dúvida. Como o Bert falou na aula passada, o certo é só um. O caminho certo é só um. Todas as outras alternativas de rotas, de caminho, de desvios, você vai saber que não são as certas. Então, é fazer menos e esperar mais. Assim como o guerreiro, no slide anterior, a espera do momento certo para agir. Nesse momento certo, do seu lugar, você tem força. E aí a Gislene perguntou, por que o ajudante inferior? Na verdade, o que Bert está falando ali não é que o ajudante é inferior, mas que o lugar do ajudante é inferior. Por quê? Se o ajudante vai numa postura de, nossa, porque eu sou o máximo, eu sou a estrela, e põe o cliente assim, e o ajudante vai achando que é desse tamanho, ele já está se colocando numa posição superior ao cliente, e essas posições superiores ao cliente são de mãe ou de pai do cliente, e não de terapeuta. Essa psicoterapia, ou essa psicanálise, ou essa constelação familiar, seja a técnica que for, florais, massagem, o advogado, o professor, qualquer ajudante que estivesse achando superior ao seu ajudado, ele já enfraqueceu o seu cliente, colocando ele numa posição inferior, de criança, de menos, e se arrogou de uma força que ele não possui, de ser superior ao outro. A ajuda real se dá quando ambos ocupam seus lugares, seus tamanhos, e o ajudante, no caso, ocupa o lugar inferior. Ele é o que ocupa o último lugar, o de menor importância. Se não for dessa forma, estaremos ferindo as 5 ordens da ajuda. O ajudante, ele olha para o ajudado e para todo o sistema, então ele tem uma visão e a ajuda, a empatia é sistêmica por todo o sistema. Para que isso possa acontecer, o ajudante ele se retira, ocupa o último lugar e olha para o cliente, para todos os ajudados ali, para todo o sistema familiar daquele ajudado. Se não, não funciona. Então, é nesse aspecto que Bert fala do ajudante ocupar uma posição inferior. Qual? O último lugar. Por que outra pergunta da Gislene. Por que ele fala de vida e morte?
Bert, em toda a literatura, nas 110 obras que ele deixou, ele fala diversas vezes sobre a vida e morte. Na prática, nós somos behavioristas. Nós nos conduzimos a nossa vida a partir de comportamentos aprendidos, com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o vovô, com os tios, com os irmãos, com pessoas com quem convivemos. E quando somos bem pequenos, a criança é uma questão de vida ou morte. Se ela chora e a mãe não vem socorrê-la, não vem dar assistência, a criança não tem como trocar a sua fralda, né, um bebezinho, ela não tem como esquentar a sua mamadeira, providenciar o alimento, a papinha, e ela pode sim morrer. Então, o que acontece? Esse comportamento behaviorista lá atrás, que ficou registrado na musculatura, dentro dos músculos do indivíduo, e com 40 anos, se ele sentir, com 50, com 60, já podendo esquentar seu próprio alimento, já podendo se proteger, se aquecer, se houver um start, que ele sinta o medo que ele sentiu aos 9 dias lá no berço, ele pode ter um medo de morte. Como aos 9 dias lá no berço ele sentiu medo por determinada situação, e naquele momento era uma questão de vida ou morte, sim, porque ele precisava de ajuda externa para que ele sobrevivesse. Na idade adulta, esses registros, as pessoas continuam reagindo a esse comportamento como se fosse uma questão de vida ou morte, caso isso não esteja bem elaborado, ressignificado. E são muitas as emoções, os sentimentos, os resquícios de passado que ainda perduram dentro da musculatura dos adultos. Então é importante ir ressignificando, reciclando essas emoções, esses sentimentos, porque agora já não é mais uma questão de vida ou morte, mas a reação continua sendo como se fosse uma situação de vida ou morte. Então, nesse aspecto, o trabalho de autoconhecimento nos auxilia bastante, e aí conseguimos ir entrando nesses estados que Bert cita, ir com a alma, ir com o espírito. De todo o livro, todo livro, a primeira aula onde ele cita as ordens da ajuda, e esta última aula, o apêndice em especial, são as partes mais importantíssimas de toda essa obra, porque no meio ele recheia com vários exemplos que são relevantes para a gente observar a conduta e se observar nas situações, mas em especial a primeira e a nona aula trazem essa parte mais sutil. Como é isso de ir com a alma? Como é isso de ir com o espírito? É uma sutileza. O que são questões de vida ou morte? Qual é o meu lugar como ajudante? E quando eu sou o cliente? Então, é isso sobre vida e morte. Ainda respondendo uma pergunta, a Milena coloca: então, Sofia, você havia dito para que comentássemos o que entendemos e qual foi a benesse desse livro. Tudo isso que falou a respeito do ajudante, de estar no mesmo lugar do ajudado, cheguei à conclusão, e também você já falou, o papel do ajudante é bem pequeno, não de menor importância, ao contrário. No entanto, o ajudado tem que estar disposto ao recebimento da ajuda. Grata, sensacional. Exatamente. E aí, Milena, você levantou um aspecto importante. Principalmente no começo da atuação como terapeuta, de qualquer forma de tratamento, tá? Ou num período de baixa que o terapeuta esteja precisando de clientes, talvez ele se coloque num lugar errado e aí o cliente não queira receber essa ajuda.
Por quê? De novo, se o terapeuta não tiver equilibrado, ele não estará vibrando equilíbrio, ele não tem para oferecer equilíbrio. E aí, o ajudado não está aberto a receber essa ajuda. Então, é bem importante, ela complementou, uau, comentei isso hoje com a minha mãe, show. Exatamente. Então, observa se a gente está oferecendo os nossos serviços no momento oportuno, se está fazendo com muita ênfase. Quem é que está precisando realmente daquele tratamento? O terapeuta ou o terapeutizado? Quem é que está precisando daquela ajuda? É o ajudante ou o ajudado? Às vezes o ajudante está numa maré baixa ou não está com muito cliente, está com a agenda vazia ou semi-vazia, e aí ele fica muito tenso, e aí ele quer ajudar, e aí ele quer oferecer, mas ele não está no momento oportuno. Então a gente volta para o slide anterior, onde ele fala sobre o guerreiro espera o momento certo de agir. Muitas vezes você está se formando terapeuta, mas eu já recebi meu diploma. Pois é com a soma dos diplomas. Significa que você foi fazendo vários cursos, adquiriu várias horas da aula, vários exercícios, tomou de várias fontes, foi se completando e agora isso transborda por você para os outros. Então, agora é o momento. As pessoas começaram a te pedir, tá pronto. O trabalhador está pronto. Se o trabalho começou a bater na sua porta, esse é o momento. Você se preparou, veio se aprontando e agora tem para dar. Mas não era isso que eu queria fazer. Porque eu queria fazer aquele outro, mas para aquele outro ainda não está no momento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a estudar as constelações familiares e a minha intenção, em princípio, era só para mim, porque eu tinha questões e queria me resolver. Depois de um tempo, falei, acho que eu podia fazer constelações em grupo, dar aulas e tal. E começaram a surgir clientes para terapia individual. E aí eu pensei, nossa, mas eu nunca me preparei exatamente para a terapia individual. Mas o que tinha força maior entre os grupos e a terapia individual foram a terapia individual. E aí, ok, isso é ir com o espírito. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que está se proporcionando, é aquilo que tem força, é aquilo para o qual é exatamente o seu propósito. E aí, as pessoas têm me procurado para perguntar: e como eu encontro o meu propósito? Dentro do problema já tem a solução. Dentro daquilo que você está ao alcance da sua mão, ao seu redor, se encontra o seu propósito. Mas não é necessariamente aquilo que você gostaria. Não eram as constelações em grupo, eram as terapias individuais. E depois de um tempo, continuei me aprontando, começaram a chegar os grupos. Ok, caminhamos para o próximo passo. O que não é possível? Realizar aquilo que ainda não estamos prontos, querer que seja uma realidade diferente daquela que é. Isso não é possível. A gente só pode lidar com aquilo que é. Com essa esposa que você tem, com esse filho, com esse trabalho. Mas eu não gosto desse trabalho. Ok. Então, em que direção seguir? Se você se direcionar com o seu espírito, se alinhar com a sua alma, se alinhar ao espírito do grupo familiar, se alinhar aos movimentos que estão se apresentando bem próximos a você, se você ouvir aquilo que estão solicitando a você e abrir mão desse querer, desse ego, dessa necessidade de ser especial, de ser diferente, de ser mais, de ser melhor, de
e só ser você mesmo, é aí que tá o seu centro, o seu propósito, e é uma coisa só, tá, gente? A gente é que inventa, não, eu sou bom nisso, naquilo, naquele outro, naquele outro, naquele outro, naquele outro, quer abraçar o mundo e aí é que coloca os pés pelas mãos. O propósito é um só. O combinado com o divino é uma coisa só. Aquilo que você já combinou que viria a fazer. Então é menos mental, menos o eu quero e mais aquilo que está se apresentando. E claro que você pode ir direcionando também para aquilo que você deseja, para aquilo que te faz mais feliz a cada dia. Grata, Pablo. Ir com o espírito. De repente eu percebi que as experiências que tivemos com as constelações familiares e com os movimentos da alma conduziram a conhecimentos bem mais abrangentes do que havíamos imaginados até então. E que esses conhecimentos necessitavam de uma ação que ia além do que eu imaginava o que seria o bom e o certo. Vou agora com o espírito, para além das constelações familiares e do ir com a alma. Agora o espírito tem a sua vez, exige outras maneiras de ação totalmente diferentes de ir com a alma. Exemplo: um cliente reclama de seus pais, ou reclama do que ele ou ela vivenciou de ruim na sua infância. Originalmente tínhamos pena desse cliente e pensávamos, vamos ajudá-lo. Mas se penso filosoficamente através do espírito, não existe nada de ruim. Agora exijo do cliente que ele também veja a situação filosoficamente e que diga, não importa o que tenha sido, obrigado. Tomo isso como uma força. Eu tomo esses pais especiais, que me dão forças especiais e essenciais para a minha vida. Tudo se transfigura, fica precioso. Como o terapeuta se comporta então? Ele não tem nenhum pesar. Concorda também com aquilo que é ou o que foi. Com isso, são liberadas forças que ultrapassam a psicoterapia. Através desse trabalho, somos obrigados a crescer internamente. Não se trata mais de uma cura ou uma solução de problemas. Trata-se da vida em sua multiplicidade. O que fazemos serve à vida, como ela quer se desenvolver por si mesma. As ordens do espírito. As constelações familiares têm a ver com relacionamentos. Com elas, ficam evidente que os relacionamentos seguem determinadas ordens. Entretanto, de onde vêm essas ordens? Do corpo? Não. Da alma? Também não. Então existe o espírito humano. Entretanto, ele também segue ordens, embora sobrepuje e ultrapasse a alma. Se eu observo o mundo filosoficamente, então tudo está em movimento, nada está parado. Existe então, atrás de todo movimento, um movimento original que determina e mantém os movimentos em andamento. Uma força original criativa. Algo estático não pode ser criativo, somente algo em movimento. É essa a força original que determina as ordens. Quando olhamos para os movimentos da alma, vemos que neles, de repente, algo que não está em ordem se mostra. Não está em ordem, não no sentido do que sabemos sobre as ordens. Se acompanharmos esse movimento da alma, chegamos a uma conexão com o espírito e vamos com o movimento do espírito. Isso seria aqui o importante. A filosofia. Eu olho para a filosofia em seu sentido original. O que os filósofos fizeram originalmente? Eles olharam independentes para o mundo como ele parece, contra as ideias de sua época, contra métodos de sua época, contra mitos de sua época, contra as crenças de sua época. Sem preconceito e principalmente sem medo. E com isso, chegaram os novos conhecimentos. Por isso, esses conhecimentos se confirmaram na ação e no efeito. Um conhecimento que não se conduz à ação
e não se confirma na ação é vazio. A filosofia originária é completa, está totalmente a serviço da vida. Heráclides, um dos grandes filósofos, diz frases simples e de efeito abrangente, se nos percebermos realmente. Tudo flui. Expliquei um pouco com o exemplo do desenvolvimento das constelações familiares. Ou a frase, ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Ninguém faz a mesma constelação duas vezes. Não importa o que ela aprendeu das constelações familiares, porque o rio que ela observou antes e percebeu continua fluindo. Veio à tona, através das constelações, que um sistema tem uma instância condutora comum. Por exemplo, como uma consciência comum, ou como alma comum, ou como campo mórfico. Logo que tenhamos visto isso, precisamos pensar de maneira diferente sobre a consciência e agir de maneira correspondente. Quando, por exemplo, uma cliente conta, fui estuprada ou sou vítima de abuso, imediatamente somos tentados a tomar partido e ficar de um lado e ir contra o outro. Então, não poderemos mais ajudar. Mas se vou com o espírito, então vejo os denominados agressores no mesmo nível das assim denominadas vítimas. Se então, no momento em que eu escuto isso, me recolho e dou um lugar a cada um dos atingidos, um lugar em meu coração, de modo igual, estou conectado com o espírito e recebo compreensões e forças que levam adiante. O que eu faço, agindo, é ir com o espírito. Aqui está o futuro. Aqui está aquilo que reconcilia e aquilo que leva a vida adiante. A reconciliação no espírito. Vou fazer uma pequena meditação. Vocês podem fechar os olhos. Primeiro, concentre-se. Quando a alma sofre, onde é que sentimos o corpo? Nós nos deixaremos conduzir pelo sofrimento da alma para o lugar do corpo que sofre também. Então vamos com a alma para dentro desse lugar. Tornamos uma unidade com ela e tentamos verificar e sentir em que direção ela olha. Talvez também para que as pessoas olhem, para que pessoas ela olhe. Talvez uma pessoa para o qual sentimos culpa, ou uma pessoa que foi expulsa, ou ainda uma pessoa com a qual estamos zangados. Então, olhamos em nosso espírito para esta pessoa com amor. Nós esperamos a dádiva que nos é apresentada por essa pessoa ou por essa situação, e tomamos isso em nosso corpo e em nossa alma. É isso só. Muito bom. Obrigada, Pablo. Começamos na primeira aula com o Gilberto, um homem apresentando, e agora fechamos com o Pablo, outro homem apresentando. Quero agradecer a ambos. Quero agradecer a todas as meninas e mulheres que apresentaram as aulas, que rechearam esse livro. Foi bem rico. E a cura, essa reconciliação, ela é possível em diversos aspectos. E eu estou querendo que na próxima aula a gente se reúna na próxima segunda-feira, às 19 horas, para que a gente possa entender o que foi reconciliado dentro de você ao longo dessas 9 aulas teóricas, com meditações, com constelações depois. O que mudou para você na forma de você olhar para os seus pais? O que foi que aconteceu na vida, em casa, com seu marido, com seus filhos? A sua clientela aumentou? O que vem transformando, se reconciliando dentro de você? A gente vai então ter um momento de partilha, todos os presentes vão ter oportunidade de falar. A gente vai ter também uma pesquisa, onde a gente vai escolher o livro que a gente vai dar sequência. Então, tragam suas sugestões de livros, vão me informando durante a semana, porque na próxima segunda a gente vai ter um questionário aqui mesmo no Zoom e vocês vão poder responder, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca no chat.
E se o Pablo conseguir me devolver o host, Eu estou tentando aqui, me ajuda. clica no participantes, vai Tá. abrir um botãozinho com o nome de todos os participantes. Aí você vai ao lado do meu nome, do lado direito, More, clica em cima. Não está aparecendo esse more do seu nome, eu estava tentando isso. Hum, Aparece aparece no Diana. ao lado do mute. Sofia, você já é o host. Ah, eu continuo host? Positivo operante. Ah, tá. Então já devolveu. Pablo, obrigada, ô Tá bom. Gilberto. Imagina. Então, é só... E por que tá compartilhando a tela? Deixa eu ver se eu consigo... Stop. Parar de compartilhar a tela. Na verdade, agora eu tô compartilhando a minha, mas eu quero parar de compartilhar. Stop share. Tcharam! Agora sim! Olha que gente mais linda! Quanta gente foi entrando! Muito boa noite! Que legal! Eu estou bem feliz com o que a gente produziu aqui. No início da aula de hoje eu estava falando sobre como algumas pessoas têm dificuldade de chegar ao final da aula, ao final de um livro, ao final das coisas, nas acabativas. A gente, na primeira aula, tinha 77 pessoas presentes. No início dessa aula, a gente tinha 16 e agora já somos 40. Então, estão todos de parabéns, quem está aqui presente, que está conseguindo chegar até o final. Lá no YouTube tem bastante gente assistindo também, já foram mais de 600 visualizações, está alcançando um grande público, eu estou bem feliz com o que a gente vem produzindo. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat se ficou parabéns para o Pablo e agradecimentos. Muito bom compartilhar esse momento, esse livro maravilhoso. Eu estou bem feliz também. E agora nós chegamos ao final. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Quero agradecer a minha mamãe e meu papai pela minha vida, a Deus, aos meus amigos, a todos os meus professores, foram muitos. E proponho que a gente faça 10 minutinhos de intervalo agora, até as 8h10. E a gente então retorna para fazermos 2 constelações, de acordo? Que não serão gravadas, então eu vou parar agora de fazer a gravação. E daqui a 10 minutinhos voltamos aqui, ok? Até já, pessoal.